início aqui a este webinar. Eu agradeço em nome da SAGIS a todos aqueles que se juntam neste evento este que vem na sequência daquilo que a SAGIS tem feito nos últimos tempos, de dar a conhecer, enfim, e de abordar temas que são relevantes para os nossos clientes e para os colaboradores também dos nossos clientes. Portanto, tivemos muito recentemente e ainda no mês de outubro um webinar sobre a saúde mental liderado pela professora Teresa Cotrim e hoje vamos falar de um tema que é bastante relevante nos dias de hoje, sobre os impactos do diagnóstico do cancro da mama. E nesse sentido convidamos a CUF-Oncologia, nomeadamente a doutora Catarina Gama Pinto, ginecologista obstetra com especialização em sonologia, a doutora Inês Santos, psicóloga clínica, e o doutor Mário Fontes de Sousa, oncologista. Bem-vindos aos três e bem-vindos também ao nosso diretor clínico, o doutor Eduardo Santana, a quem eu iria pedir uma breve introdução, sendo que hoje vamos ter aqui uma conversa que vamos ter convosco e depois no final, se quiserem colocar algumas questões, eu estarei aqui para ver as mesmas e poder colocá-las aos nossos convidados. Portanto, em nome da SAGIS, muito obrigado a todos e muito obrigado a todos aqueles que estão a participar e que espero que seja muito proveitoso. Doutor Santana, então passava-lhe agora a palavra. Muito bom dia a todos. Penso que, tal como o José Horticosta acabou de afirmar, é um momento particularmente importante para a SAGIS poder contar com um painel de peritos em terapêutica do cancro da mama do Hospital CUF e, simultaneamente, podermos discutir este quadro clínico numa dimensão não só clínica, mas também das implicações familiares e da personalidade do doente que tem uma patologia que é de facto de grande incidência na sociedade portuguesa. Falamos do cancro, que é o mais comum entre as mulheres e é a segunda causa de morte das mulheres com cancro. E, portanto, temos cerca de 1.500 a 1.800 casos por ano, numa população que deve andar à volta de 5 milhões de possíveis candidatas a cancro da mama, uma vez que é displicente quase o número de cancros desta doença que ocorrem no sexo masculino. De qualquer das maneiras, nada melhor do que dar aos peritos a palavra sobre esta matéria, e eu talvez pedisse à doutora Catarina Pinto para nos centrar no tema, particularmente no que diz respeito aos aspectos clínicos da patologia e às incidências que têm das soluções terapêuticas que são propostas e que depois, mais tarde, o Dr. Mário Fontes e a Inês Santos irão falar. Muito obrigado a todos por terem estado presentes, espero que seja uma hora muito proveitosa e que, enfim, as pessoas saiam esclarecidas desta reunião mais do que quando entraram. Doutora Catarina, faz favor, pegar na batuta. É a primeira? É? Exatamente. Deixamos o senhor começar. Estou em minoria. Estando em minoria, tive este privilégio de poder começar e introduzir, no fundo, só para dar aqui umas palavras iniciais, e tal como já foi referido, este é um problema muito importante e reflete também aquilo que é a nossa prática, o nosso dia-a-dia. É uma doença com uma prevalência elevada e o impacto é um impacto que ultrapassa o indivíduo e atinge a família e o seu ambiente social e até laboral. E, portanto, nós vamos, nesta hora, ter esta conversa para tentar chegar aqui ao máximo de tópicos que nós consideramos de interesse, nesta perspectiva que tem que ser obrigatoriamente no cancro da mama, que é a perspectiva multidisciplinar. E, portanto, ter aqui a reunião, a junção de diferentes áreas e contribuir para aquilo que é a individualidade, cada caso ser um caso e tem que ser naturalmente tudo visto numa perspectiva individualizada.
Portanto, no fundo, a introdução era só mesmo para refletir esta componente multidisciplinar. Também dizer que nós estamos disponíveis para as vossas questões. Nós tivemos aqui temos aqui um plano de ter cerca de 30 minutos numa conversa entre nós, mas sintam-se à vontade para intervir e fazer as questões, ou se deixarem para o fim, é como preferirem. E, entretanto, aqui a primeira parte que nós achamos que seria relevante para todos aqueles que nos estão a assistir, e que desde já agradeço em nome dos três, é os fatores de risco, ou seja, o que é que pode levar a que determinadas pessoas tenham um risco acrescido de ter cancro da mama e o que é que nós podemos fazer para reduzir esse risco. E para isso passava a palavra à doutora Catarina para nos dar aqui algumas luzes sobre esse tema. Olá, boa tarde a todos. Eu quero desde já felicitar a iniciativa da ABAT. É fundamental esta informação dos trabalhadores. Eu acho que do ponto de vista depois profissional, a informação para a saúde traz sempre imensos benefícios do ponto de vista de produtividade nos profissionais que estão alerta para a doença, e quanto mais precoce for o diagnóstico, menos absentismo termos nas nossas empresas. E, portanto, os parabéns à ABAT. Passando ao tema de fatores de risco. O cancro da mama é uma doença oncológica e, como qualquer doença oncológica, tem fatores de risco para o seu aparecimento. É uma doença multifatorial que depende de fatores ambientais, sociodemográficos e genéticos. Dentro destes fatores, há fatores que nós podemos modificar, e é muito importante a intervenção individual de cada um de nós enquanto prevenção primária, e podemos mudar muitos destes fatores, como já vão ver, e depois há outros fatores que não podemos modificar, nomeadamente a genética. Relativamente aos fatores de risco mais importantes que nós não podemos modificar, a idade é um fator preponderante no desenvolvimento do cancro da mama. Sabemos que ao longo da vida o risco vai aumentando progressivamente, sobretudo a partir dos 50 anos, e daí o rastreio organizado populacional começar aos 50 anos, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Por outro lado, o género feminino, obviamente, tem 100 vezes maior risco de vir a ter cancro da mama do que o género masculino, e como dizia há pouco o colega, só 1% dos diagnósticos que é feito de cancro da mama correspondem ao género masculino. Depois a raça caucasiana, a raça branca, tem maior risco de vir a desenvolver cancro da mama, provavelmente associado a fatores ambientais e de estilos de vida. Depois a obesidade, e este sim é um fator que nós podemos combater, cada um de nós individualmente podemos reduzir este risco. A obesidade, sobretudo na pós-menopausa, para as mulheres, aumenta muito o risco de cancro da mama. Depois, lesões mamárias benignas que sejam detectadas ao longo da vida da mulher, na sua história ginecológica, e que são lesões que possam ser marcadoras de risco, com células atípicas, e que muitas vezes nós operamos ao longo da vida, e temos que ter sempre atenção que estas são lesões que aumentam o risco de vir a desenvolver cancro da mama. Mulheres com densidades mamárias muito elevadas, não é pela densidade em si que aumenta o risco de cancro da mama, mas porque mamas muito densas é difícil o diagnóstico precoce de cancro da mama nestas mãos com mamografia. Depois, a história ginecológica também não conseguimos mudar. A idade com que aparece a primeira menstruação, a menarca, se for inferior aos 13 anos, aumenta o risco. Menopausas tardias depois dos 55. Mulheres que nunca foram mães e nunca amamentaram também aumentam o risco de cancro da mama. Isto porque a glândula mamária atinge o seu grau de diferenciação máximo após a amamentação. Normalmente, após 12 meses de amamentação, nós temos um benefício máximo, quer da maternidade, quer da amamentação, antes dos 35 anos. E um tema muito falado, que será as terapêuticas hormonais na menopausa e os anticoncepcionais hormonais. Estas terapêuticas hormonais combinadas, ou seja, estrogênio associado à progesterona, nós sabemos hoje em dia que aumentam o risco relativo de vir a desenvolver cancro da mama se tomados em contínuo mais de 5 anos. Daí que nós na menopausa, nós ginecologistas na menopausa, terapêuticas hormonais fazemos livremente, desde que não haja contraindicação, mas até 5 anos de terapêutica. Depois temos outras alternativas não hormonais e que também ajudam a combater a sintomatologia na menopausa. E um fator que não é de todo mutável por cada um de nós, que é a genética, que o Mário já vai falar, e depois os fatores que eu acho que é muito importante, aquilo que eu falava da prevenção primária e prevenção individual entre cada um de nós.
o consumo de tabaco, o consumo de álcool, as alimentações desregradas, o stress, tudo isto pode ser combatido por cada um de nós individualmente e reduz muito o stress oxidativo das células e, portanto, predispõe menos ao aparecimento de células com atipia e células oncológicas. Então, pegando aqui na dica da genética, este é um aspecto muito relevante, mas muitas vezes difícil de explicar pela complexidade que está associada a este tema. No fundo, nós para termos um cancro da mama, e à semelhança de outros tipos de cancro, nós precisamos de um conjunto de mutações em determinados genes que são relevantes na regulação de funções das células. E, portanto, se eu tenho mutações a vários níveis, o que significa que os vários mecanismos que nós temos de proteção das células contra o cancro vão falhar. E o que acontece é que depois, a partir dessa altura, dá origem ao cancro. Para além disso, ainda existem outros fatores, como o próprio sistema imunitário, que também pode ter interação nestes fatores. Quando existe, então, a junção destes diferentes fatores genéticos, as mutações se reúnem e se conjugam e dão origem a um cancro. Aqui o que acontece é em que timing é que isso acontece e se alguma vez acontece. Nas pessoas que têm casos na família, o risco de existir acumulação destas mutações é maior, e o que significa que existe a possibilidade de das gerações anteriores passarem para as gerações seguintes, o que significa que a pessoa já nasce com algumas destas mutações e o patamar para chegar ao cancro é mais curto e, portanto, são pessoas que normalmente têm cancros em idades mais jovens. Daí que nós tínhamos alguns critérios para fazer a referenciação para a consulta de genética de acordo com a presença ou não de critérios, e esses critérios são precisamente esses. Como os casos, por exemplo, apesar da raridade do cancro da mama no homem, nesses casos a probabilidade de se relacionar com alterações genéticas é muito maior do que na população geral. A estimativa é que os casos hereditários de cancro da mama andem à volta dos 10%. Normalmente, nós nas consultas, quer de senologia, quer nas consultas de oncologia, é onde é feita a avaliação do risco das doentes para terem estes fatores e que depois são referenciadas para a consulta de genética, onde são então avaliados determinados genes associados ao cancro da mama, porque são aqueles mais populares, digamos assim, que estão mais associados. No entanto, saber este impacto tem implicações não só no indivíduo, mas também na própria família. E é aqui que entra a componente da psicologia, que é como é que as pessoas vão conseguir lidar com esse conhecimento e com essa possibilidade. Então passo aqui a palavra para a Inês para nos dar aqui alguma perspectiva sobre essa temática. Obrigada. Na verdade, o facto a doença oncológica tem um impacto que é físico, como nós falamos aqui, existem fatores de risco físicos e também comportamentais, como falou a Catarina, mas também psicológicos, ou seja, os nossos estados emocionais, por exemplo, uma pessoa com uma personalidade mais introvertida, que não exterioriza o que sente, uma pessoa com sintomatologia depressiva ou ansiosa, ou seja, o facto de existir sofrimento psicológico aumenta a predisposição para desenvolver doenças oncológicas, e isto é muito importante ter em conta. Relativamente à parte aqui do estudo genético, a componente psicológica é muito importante, na medida em que surge um conjunto de sentimentos que nós podemos nomear como normais e ajustados, nomeadamente a questão da incerteza, se vou ou não ter cancro no futuro, e até se tiver o gene, não é? Se der positivo, se vou passar para as gerações futuras, a questão da ansiedade, da tristeza, a sensação de incompreensão. Há muitas vezes um questionamento: porque é que eu estou nesta situação, da revolta e da zanga. Tudo isto é normal surgir quando está a ser realizado um estudo genético e quando nós nos consciencializamos de que realmente, geneticamente, temos uma predisposição para poder vir a desenvolver a doença oncológica, neste caso o cancro da mama. A importância do acompanhamento multidisciplinar é essencial, porque aumenta a sensação de segurança, é no fundo ter uma rede de apoio. Mas esta prevenção psicológica, vou chamar-lhe de prevenção psicológica, não é só feita pela equipa dos profissionais de saúde que estão em contacto com as mulheres e com as famílias, porque a intervenção às vezes também passa e muito pelas famílias, mas também pela família, pelos amigos e também pelo contexto laboral, porque na verdade em contexto laboral desenvolvemos relações
de cumplicidade e de amizade, e essas relações são fundamentais naquilo que é a gestão emocional da pessoa durante esta fase de estudo genético. E temos aqui um papel fundamental naquilo que é a normalização dos sentimentos. Portanto, se temos uma pessoa que manifesta os sentimentos que eu enumerei há bocado, é normalizar e compreender, escutando a maior parte das vezes e validando aquilo que é sentido. No fundo, é isto, e agora vamos passar para a parte do rastreio com a doutora Catarina. Queria só, eu acho que é importante também, nesta parte da genética, perceberem um bocadinho, em grosso modo, quem é que normalmente tem fator de risco genético. Todas as mulheres que tenham familiares em primeiro grau com cancro da mama e cancro do ovário, todas as mulheres que tenham pelo menos 2 parentes próximos com cancro da mama, um deles antes dos 50 anos, ou mulheres que tenham familiares próximos com cancro da mama e outro familiar abaixo dos 65 anos com cancro da mama, ovário, próstata ou pâncreas. Portanto, é só para perceberem um bocadinho, regra geral, são estas as mulheres que têm maior predisposição para alterações genéticas. Depois, nas próprias doentes em si, quem é que nós testamos geneticamente? Todas as mulheres com cancro da mama abaixo dos 40 anos, todas as mulheres com cancro da mama bilateral, em que um deles tenha sido antes dos 50, todas as mulheres com cancro da mama abaixo dos 65 anos, que seja um subtipo específico de cancro da mama, que é o triplo negativo. Portanto, de regra geral, são estes os grupos testados e que são acompanhados em consulta de genética. Passando ao rastreio, é óbvio que, graças a Deus, a maior parte da nossa população é uma população de baixo risco, ou seja, a probabilidade de vir a desenvolver cancro da mama ao longo da sua vida é inferior a 15%. E nesta base, o que o rastreio organizado em Portugal, pela Direção-Geral da Saúde, mas também igual àquilo que se passa na Europa, é iniciado aos 50 anos. Todas as mulheres com baixo risco para desenvolvimento de cancro da mama começam o seu rastreio com mamografias aos 50 anos. É feito de 2 em 2 anos, até aos 69 anos. Óbvio, depois de avaliarmos toda uma história pessoal, ginecológica, familiar e genética do indivíduo. Portanto, se não encontrarmos fatores de risco acrescido, isto é aquilo que se passa. Se tivermos mulheres que tenham, ao longo da sua vida, tenha sido diagnosticado uma patologia benigna da mama que aumenta o risco, uma mulher que tenha vários familiares com cancro da mama, mas que não tenha mutações genéticas, aí se calhar ponderamos o início do rastreio aos 40 anos. Para as mulheres, que é o grupo à parte, com mutações genéticas, tudo isto muda. E normalmente nós começamos o rastreio aos 25 anos ou 5 anos antes da idade do familiar mais jovem com que foi diagnosticado o cancro. Neste caso, não começamos aos 25 anos, obviamente, com mamografia, porque não tem leitura nesta idade, mas sim com ressonâncias anuais. E, portanto, este é o rastreio que eu reforço. O rastreio é importante. Porquê? Porque nós, com o rastreio organizado, conseguimos fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce implica um tratamento muito conservador, nomeadamente da mama, que implica conservarmos a mama, com tratamentos menos agressivos. Muitas vezes poupamos as mulheres a quimioterapias e, portanto, em ponto final deste diagnóstico precoce, temos sempre uma qualidade de vida da mulher que é alterada durante ali aqueles 6 meses em que é tratada, em que é operada, que faz a radioterapia, mas a partir daí tudo continua, ao inverso de que quando fazemos um diagnóstico de uma doença muito mais avançada, em que vamos ter que fazer muito mais tratamentos, vamos ter que fazer quimioterapia, e tudo isso vai implicar uma série de alterações a nível pessoal, familiar, social, profissional, e, portanto, o diagnóstico precoce, o rastreio é fundamental. E já agora, durante esta pandemia, notaste assim alguma... Notámos. Infelizmente, nós com a pandemia, obviamente que, à semelhança do que se passou com as outras consultas, as mulheres deixaram de fazer o seu rastreio, protelaram um ano e meio, e obviamente tivemos o rebound deste delay no rastreio e tivemos muitos diagnósticos de cancro da mama numa fase mais avançada. E por consequência muito mais sofrimento psicológico, não é? Completamente, sim. E a culpa de não ter vindo fazer o rastreio. Completamente, sim. Mas agora já está tudo a normalizar, felizmente.
E aí chegamos à parte do diagnóstico, não é? No fundo, que é quando a pessoa Que é aí efetivamente tem o sim, diagnóstico. quando nós temos o diagnóstico, fazemos o rastreio, temos um diagnóstico de cancro da mama, como gerir as emoções do ponto de vista pessoal, familiar, social e profissional. Inês. E antes de passar para as emoções, falar um bocadinho daquilo que ainda existe, infelizmente, que é o estigma social em relação ao cancro da mama, e nas empresas muitas vezes isto ainda ocorre. Mais que não seja pelo incumprimento da lei protetora em relação à mulher com cancro e ao doente oncológico, pelo desrespeito e pela discriminação das doenças oncológicas, tanto durante o processo da doença como depois, e é muito importante atender a isto, nomeadamente não só da parte das chefias, não é? Dos empregadores, mas também dos colegas de trabalho. Isto é, nós podemos ser sensíveis de variadas formas e consoante as nossas funções. Por exemplo, se eu sou colega de uma mulher com cancro de mama, eu sei que aquela pessoa pode não ter a mesma capacidade para segurar após uma cirurgia um objeto ou escrever ao computador. Então eu sou sensível a isso e posso me demonstrar disponível para ajudar. E todos estes pequenos pormenores são muito importantes. Da entidade empregadora, por exemplo, assegurar o posto de trabalho independentemente de ter que haver baixas médicas durante todo o processo, devido aos efeitos secundários ou porque a pessoa psicologicamente não se sente capaz de trabalhar. E este apoio é fundamental, nomeadamente pelo que já foi dito, ou seja, o cancro tem um impacto físico, psicológico, mas também social. Na altura do diagnóstico existe um conjunto de sentimentos adaptativos e que são conhecidos por nós todos, no senso comum, nomeadamente a fase do choque, da apatia e da negação, e é importante termos em conta que isto são reações normais e adaptativas, ou seja, as pessoas precisam de passar, não quer dizer que passem por todas, e como o Dr. Mário, acho que o Dr. Mário que disse, todos somos diferentes, portanto, se eu tiver um cancro de mama, a minha vivência será diferente da Catarina, e é importante que estes sentimentos sejam maioritariamente respeitados, normalizados, e por normalizados não queremos dizer banalizar sentimentos, portanto, a vivência está lá, reconhecemos a vivência, mas normalizamos, porque é ajustado à realidade vivida. Quando é que surgem mais sintomas psicológicos? Portanto, imediatamente após o diagnóstico, na fase do pós-diagnóstico, que é uma altura onde o prognóstico também já é mais conhecido, quando já se sabe o que é que se vai fazer do ponto de vista terapêutico, e aqui, quase como na clínica, como é descrito pelas doentes, é como se de repente foi um choque, não é? E de repente houve uma calmia em que nos dizem, ok, tens que fazer isto, mas a pessoa também está mais ligada à realidade nesse momento. E, portanto, há um embate psicológico muito grande de todo o cenário que antevê o futuro destas mulheres. E é aqui que surge normalmente uma grande ansiedade, a raiva e a revolta, a zanga, o porquê eu, a sensação de descrença em relação ao futuro e a sintomatologia depressiva. Mas atenção que isto não acontece com todas as pessoas, isto não tem que ser necessariamente uma experiência totalmente negativa. Há muitos comportamentos e sentimentos que na verdade são esperados, todos são válidos, até mesmo o evitamento, por exemplo, termos uma pessoa que era muito alegre em contexto de trabalho e de repente evita o contacto com os outros colegas, tudo isto é válido, porque na verdade a pessoa não deixa de ser a pessoa não é o cancro, está a viver o cancro, mas de facto, naquele momento, devido a todo o sofrimento psicológico que é inerente a este diagnóstico, este evitamento pode ser normal. Partindo desta questão de sermos todos diferentes, eu estou-me a lembrar de uma paciente, que acho que o Dr. Mário também conhece, que é muito nova, tem 34 anos, e que pediu apoio psicológico numa fase ainda de tratamentos de quimioterapia. Isto para percebermos como podemos ser tão diferentes na reação a estes diagnósticos. E esta paciente disse-me uma vez que quando foi recebido o diagnóstico não foi um choque, foi um alívio. E à medida que as sessões de psicologia foram passando, nós percebemos que ao longo da vida desta pessoa, pela família, o cancro sempre esteve presente. Ela lembra-se de ter memórias com 6, 7 anos a jogar futebol com os primos e de ouvir a avó dizer cuidado com as mamas,
porque a bola pode acertar nas mãos. Portanto, havia quase uma antecipação deste diagnóstico e quando chega até foi uma sensação de alívio para esta pessoa, porque agora, de facto, pode controlar o cancro que já veio, que esteve para vir durante 34 anos. Portanto, nós somos, de facto, todos diferentes. É muito importante nunca nos esquecermos que a doença é da pessoa, e isto aplica-se também em contexto de trabalho, porque nós não somos indiferentes ao sofrimento do outro, nomeadamente das pessoas de quem gostamos. A doença oncológica é também de todo o sistema de suporte que está à volta da pessoa. Portanto, é da família também, tem impacto na família, tem impacto nos colegas de trabalho, nos amigos, no casal, e isto é muito importante. Ou seja, todos nós precisamos de nos reajustar e nos readaptar a todas as adaptações e ajustamentos que são necessários fazer na relação com o doente oncológico. E já agora, na perspectiva, doutora Inês, a altura ideal para fazer a referenciação ou para a consulta da psicologia é quanto mais cedo melhor, para também conseguir prevenir algumas dessas manifestações. Eu há bocado falei da prevenção psicológica, porque de facto nós, equipa multidisciplinar no hospital, temos um papel importantíssimo. Nós conseguimos também pela prática perceber quando é que aquele sofrimento é desajustado. Por exemplo, uma coisa é haver a sintomatologia depressiva no início, mas aquilo se estende, porque todo o processo de doença não é normal, não é? E aquela pessoa precisa de ajuda. E não somos nós, profissionais de saúde, que temos este papel exclusivamente, mas no trabalho, não é? Se eu conheço bem uma pessoa, eu consigo perceber que a partir do momento em que afeta em demasia a qualidade de vida daquela pessoa, é aí que se deve pedir ajuda a um profissional da área da saúde mental. Okay. Obrigado. E outra componente muito importante é, obviamente, as sequelas ou a maneira como as pessoas reagem aos tratamentos. Catarina, nesta perspectiva, então, a cirurgia como um fator que, na maioria das doenças, acaba por fazer parte do percurso do tratamento. Exatamente. Bom, o tratamento do cancro da mama é um tratamento multidisciplinar. Aliás, esta área da mama é sempre multidisciplinar, que envolve sempre imensas especialidades, e um cancro da mama nunca é igual ao outro. Ou seja, nós temos sempre várias hipóteses terapêuticas. Ou é a cirurgia, ou é a quimioterapia, ou é a radioterapia, ou a hormonoterapia, ou conjugar as 4, ou conjugar as 3, e, portanto, cada caso é um caso. É engraçado que muitas vezes as pessoas dizem: mas a minha amiga ou a minha colega fez quimio, porque é que eu não faço? Pronto, o cancro da mama é toda uma entidade muito heterogénea, é verdade? E todos os tumores são diferentes uns dos outros e, portanto, temos que olhar para cada caso em particular. Aquilo que eu dizia do rastreio e do diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento. Quanto mais precoce formos, menos agressivo é o tratamento, menos impacto terá a nível da vida pessoal, familiar e do ponto de vista profissional. E do ponto de vista, a mama tem imenso simbolismo do ponto de vista da sexualidade, da familiaridade, da maternidade, e, portanto, isso também é um ponto que nós, quanto mais cedo agirmos, menos repercussões temos do ponto de vista da autoimagem, porque cada vez que fazemos uma mastectomia, felizmente vamos fazer cada vez menos, mas ainda há lugar para elas, e, portanto, uma mastectomia é uma cirurgia mutilante, em que tiramos a mama à mulher, e, portanto, toda aquela parte da autoimagem, da sexualidade, da familiaridade, implica não poder mais amamentar, portanto, tem repercussões muito major perante aquele indivíduo. Enquanto que se for um tratamento em que operamos, tiramos o cancro, faz a radioterapia, mantém a sua mama, mantém a funcionalidade. E o cabelo, que é tão importante. Foi os tratamentos de quimio, portanto, tudo isso tem muito menor impacto. Uma coisa muito importante da minha área, que é reforçar, e que as pessoas às vezes não têm ideia, o cancro da mama nós temos diagnosticado a idades cada vez mais jovens, o que não implica, e o Mário depois vai falar disso, a propósito das quimioterapias, cancro da mama é possível a seguir engravidar e ter bebês. É um fator que preocupa muito as mulheres, mas hoje em dia tudo é possível após o cancro da mama e para um sobrevivente de cancro da mama. É possível viver após o cancro. Sim. E aí vamos terminar com chave de ouro nessa perspectiva. Só para também, e muitas vezes são questões que as pessoas nos colocam e que nós achamos que realmente é uma área que tem a sua complexidade e nem sempre é fácil ter acesso à informação de uma forma fidedigna e útil. Vou tentar fazer aqui só um apanhado muito geral em termos daquilo que é o tratamento sistémico, ou seja, aquilo que é a área de oncologia, que no fundo é toda a medicação que é feita administrada na veia, via oral, e que, portanto, chega a todas as células do organismo. Quando, e tal como a Catarina estava a dizer, nós precisamos essencialmente para terminar uma estratégia terapêutica
precisamos do estadiamento, ou seja, da extensão da doença, e precisamos da biologia da doença. Precisamos de ter uma biópsia, precisamos de saber as características daquele tumor para conseguir ter uma estratégia de tratamento ajustada àquela situação. E que depois pode sofrer alterações, pode sofrer ajustes mediante o doente que nós temos à frente, porque obviamente depois também temos que entrar em linha de conta com a pessoa em todo este contexto. Aliás, a CUF tem uma certificação, nós somos certificados pelo EUSOMA, portanto, que é uma entidade europeia, precisamente porque nós cumprimos todos os requisitos para chegar a essa estratégia, a essa proposta terapêutica, porque é realmente tem a maior importância conseguir chegar ao tratamento mais indicado para aquela doente, e isso nem sempre é fácil, mas realmente é um esforço em contínuo e a certificação é um reconhecimento desse esforço. Então, para a determinação do tratamento sistémico, nós, desde logo, temos duas perspectivas. Ou esta doença é uma doença que é possível operar e temos em vista uma cirurgia, ou não é o caso. Nós temos alguns casos de doentes que nos chegam com o diagnóstico e logo ao diagnóstico já têm doença metastizada, ou seja, já existe doença à distância. É cerca de 5% dos casos. É uma minoria, mas ainda existem e aí nessa perspectiva o objetivo é sobretudo controlar a doença ao nível sistémico. Ou seja, uma vez que já existe doença da mama fora da mama, controlar a doença na sua totalidade. E aí a cirurgia eventualmente perderá um pouco o seu interesse. No entanto, naquilo que é a maioria dos casos, felizmente, a cirurgia é o tratamento fundamental e que depois pode ser complementado após a cirurgia ou ainda antes da cirurgia, dependendo dos casos, se forem, por exemplo, lesões de grandes dimensões ou então tumores com subtipos específicos em que nós sabemos que ao fazer algum tipo de tratamento, como por exemplo a quimioterapia, nós conseguimos reduzi-los, às vezes ao ponto até de os fazer desaparecer, e isso tem implicações do tratamento que se faz no pós-operatório e até em termos prognósticos. E, portanto, só isto nós já estamos nos primeiros 5 minutos e já dá para perceber a complexidade aqui das decisões. Em termos das opções terapêuticas, dividem-se em grandes grupos, como a hormonoterapia, ou seja, tratamentos hormonais que visam interferir com o ambiente hormonal da mulher para dificultar o acesso das hormonas femininas ao tumor e, portanto, com isso, interferir a esse nível, e só faz sentido nas doentes que têm tumores luminais, ou seja, tumores que têm receptores hormonais positivos, porque há cerca de 15% dos casos em que eles são negativos e esse tratamento não serve para essas doentes. A quimioterapia é utilizada tanto pré-operatoriamente para a redução dos tumores, como em tumores considerados de maior risco de recidiva, com alguns critérios que depois são avaliados nestas reuniões multidisciplinares, em que se estabelece que esse risco é tão elevado que já justifica fazer a quimioterapia no pós-operatório. Por isso é que há doentes que têm alto risco e que, portanto, a quimioterapia faz sentido. Há outras doentes que são consideradas de baixo risco, em que não se justifica. E, portanto, desde logo aí vamos ter estas diferentes situações e por isso há doentes que poderão fazer e outras que poderão não fazer. Hoje em dia, nós temos recurso a ferramentas como até uma análise genética do próprio tumor que nos ajuda a determinar o impacto da quimioterapia naquele tumor. E é uma ajuda e uma mais-valia que algumas doentes pode fazer sentido fazer essa pesquisa. Para além disso, destes dois grandes tratamentos que são os considerados os clássicos, nós temos ainda, dependendo destes subtipos de câncer da mama, outras opções terapêuticas, como por exemplo o recurso a anticorpos, como é o caso dos medicamentos anti-HER2, se existir esta alteração na proteína, a possibilidade de utilizar imunoterapia ou ainda terapêuticas-alvo, se existirem alterações genéticas, e aqui voltamos ao início da nossa conversa, que a presença de alterações genéticas nos tumores e nas doentes não tem impacto só nesta questão do diagnóstico, na questão da prevenção, da decisão da cirurgia, mas hoje em dia também já tem implicações terapêuticas que foram desenvolvidas especificamente contra essas alterações genéticas que possam estar presentes nas doentes. E, portanto, temos aqui uma perspectiva de tratamento muito abrangente e que é determinada de doente a doente e que, naturalmente, o impacto do oncologista é precisamente para acompanhar a doente em todas estas fases de tratamento e depois, naquela fase,
no pós-tratamento e ao longo do tempo, em que nós chamamos na fase do sobrevivente, ou seja, em que os tratamentos ativos terminam e mantemos um seguimento, porque o risco de recidiva é um risco que existe para a vida, no entanto, pode ser maior ou menor consoante a fase em que nós nos encontramos. E é precisamente aqui, e fazendo a ponte aqui para a Inês, no sentido em que, então, e como é que a doente, após esta fase mais intensiva de tratamentos e de vindas ao hospital, de um conjunto de atividades, depois como é que consegue lidar com o resto da vida com estas questões? Sim, e nesta fase o que nós, entre equipa, sentimos é que, por si só, é uma fase de grande desamparo e muitas vezes surge a sensação de abandono nas doentes, porque passamos de visitas quase diárias, às vezes, ao hospital, seja para fazer tratamento, consulta médica ou de enfermagem, para, de repente, fazer as rotinas, não é? Num período mais espaçado de tempo e que cada vez, se correr bem, cada vez vai sendo maior. Portanto, é muito comum nós observarmos nas nossas doentes esta sensação de desamparo e de insegurança. E aqui é preciso ter muita atenção, porque se esta sensação de desamparo e de insegurança for muito exacerbada, naturalmente podem surgir as perturbações de ansiedade, as depressões, e é muito importante, mais uma vez, a monitorização, não só nossa no hospital, como de todas as pessoas que rodeiam, neste caso, a sobrevivente. Sabemos que entre 25% e 50% dos doentes oncológicos, sem ser só da mama, beneficiam do acompanhamento psico-oncológico nesta fase, ao longo da doença, mas principalmente na fase da sobrevivência. Muito importante é percebermos que a forma como vai ser vivida a fase da sobrevivência é uma consequência da vivência ao longo de todo o processo da doença. Ou seja, se temos uma mulher que se sentiu apoiada, teve uma rede de suporte coesa e segura, que teve poucos efeitos secundários, que até foi um processo que, dentro do menos bom, até foi razoavelmente estável, a fase da sobrevivência vai ser uma fase mais tranquila, mais serena. Portanto, existe menor probabilidade de termos sofrimento psicológico. E não podemos esquecer-nos nunca de falar de uma coisa que é muito comum na nossa linguagem, que é o crescimento pós-traumático. Ou seja, é muito comum nós observarmos mudanças de vida, de prioridades e de projetos de vida. Há pessoas que ambicionaram na reforma, mulheres na reforma, ter um projeto, um sonho, e de repente têm 40 anos, passaram por toda a fase da doença oncológica e antecipam a vivência deste sonho, por exemplo. Há mudanças muito benéficas ao nível da forma como nós nos relacionamos, como estas mulheres se relacionam com os outros, começam a priorizar se calhar muito mais as relações com a família e com os amigos, e a delimitar melhor na sua vida. Por exemplo, em vez de saírem a hora de saída do trabalho é às 6 e saíam às 8, se calhar começam a sair às 6 e vão aproveitar a vida de outra maneira lá para fora, com as suas pessoas. E até a forma de olhar para si mesmo, ou seja, tudo isso muda e é normal haver estas reestruturações, no fundo, da vida e do olhar que a própria mulher tem em relação a si mesma. Para terminar, pelo menos da minha parte, acho que o mais importante que se pode passar do ponto de vista da psicologia é que o apoio que é dado a estas pessoas por parte da rede de suporte, nomeadamente os colegas de trabalho fazem parte da rede de suporte, é imprescindível e vai contribuir positivamente para a melhora da qualidade de vida destas mulheres ao longo de todo o processo de doença e na fase de sobrevivência, e diminuir o sofrimento psicológico. Portanto, eu acho que todos, na verdade, temos um papel fundamental na vida das nossas doentes, independentemente da relação estabelecida com elas. E já agora só uma pergunta aqui em relação especificamente àquilo que é o ambiente laboral, e muitas vezes as pessoas podem ter algum receio ou têm algumas limitações da maneira como devem lidar com essa interação. E é normal, porque nós ouvimos uma pessoa doente, e é uma doença que ameaça a vida, é inevitável nós também pensarmos, por exemplo, na nossa própria vulnerabilidade. De repente isto também nos pode acontecer a nós, não é? Nunca esquecer que nós conhecemos a Maria antes de ter cancro. Portanto, ela agora está com cancro, mas não é o cancro. E é muito importante haver autenticidade na relação. Isto é,
eu não deixo de ser a Inês que fala com a Maria como falava antigamente, consigo é reconhecer que há uma vivência com um possível sofrimento psicológico e consigo me ajustar a esse possível sofrimento psicológico. E às vezes até para mim é difícil perceber, por exemplo, se a pessoa não fala comigo sobre o diagnóstico, o que é que eu faço? Falo, não falo? A maior bússola que nós temos é o tipo de relação que estabelecemos com essa pessoa. Nós podemos muitas vezes mostrar-nos disponíveis sem falar, sem ser invasivos e falar do assunto. Se eu disser, olha, estou aqui para o que precisares, eu estou-lhe a dizer que sei que está doente e que estou disponível. E só isso é uma não invasão e um acolhimento da outra pessoa na nossa relação. Ok, obrigado. Eu acho que é muito útil ter essa perspectiva. Nós, do nosso lado, já terminamos aquilo que tínhamos pensado que poderia ser importante como aqui reflexão e abordagem de alguns tópicos que nós selecionamos, porque obviamente podíamos estar aqui quase um dia inteiro a falar de tópicos nesta área do cancro da mama, mas com base nesta seleção terminamos aquilo que tínhamos previsto e agora deixávamos estes minutos que restam para a interação de perguntas que tenham para nós e portanto estamos completamente disponíveis. Muito bem. Sim, senhor, eu agradeço ao painel, realmente foram aqui de uma pontualidade extrema, deixaram aqui 15 minutos para o final e, portanto, eu reforçava junto dos participantes que podem colocar as questões, já aqui um espaço para isso, no espaço do chat, mas perguntava aqui ao Dr. Santana se lhe apraz fazer alguma questão também ao painel sobre aquilo que foi aqui partilhado durante esta meia hora. Sobre a única coisa que tenho que dizer é que a explicação foi muito pormenorizada, foi muito técnica e foi muito abrangente e, portanto, pouco mais do ponto de vista técnico e do ponto de vista profissional há a dizer sobre isto. É uma equipa experiente e que lida com patologia todos os dias. Eu devo dizer que com a minha longa já experiência tenho visto poucos cancros que tenham um efeito tão devastador na autoestima, na confiança, na motivação, no retorno à vida ativa da mulher. Este, de facto, é um cancro devastador para a mulher. É ainda por cima um cancro devastador porque ocorre muitas vezes numa idade em que a mulher tem uma vida ativa e que é mãe ainda, algumas vezes recentemente, e portanto tem um impacto terrível daqueles que são os simbolismos da feminilidade, da sua afirmação enquanto mulher, terapêutica de radioterapia, que deixa muitas vezes sem cabelo, etc. Há aqui uma componente interessante. Dizer também que este retorno à vida ativa é aquilo que todos os agentes que participam na terapêutica desta doença procuram. Há uma vida intra-hospitalar e há depois uma vida extra-hospitalar, em que participam os médicos de família, os médicos de trabalho, todo um conjunto de outros agentes. Devo-vos dizer com alguma dificuldade que o sucesso é amplo, mas está longe de ser completo. Penso que atingimos sucessos na ordem dos 60 e tal %, em que aos 5 anos podemos ver que as pessoas retomaram a sua vida ativa na sua plenitude, mas temos casos verdadeiramente desesperados de pessoas que se reformam precocemente, que desistem desse projeto com demasiada facilidade, que se vitimizam para a vida inteira e que, de facto, encurtam muito as possibilidades de êxito que podem ter no retomar da sua vida ativa, vivem sempre com aquele estigma e o espectro de poderem ter uma recidiva. Enfim, é uma coisa muito complexa, nem sempre muito fácil de gerir e que tem várias fases em que nós temos que atacar com a força toda e temos outras em que, de facto, temos que ter uma visão condescendente e coletiva de qual é a solução que se possa encontrar, porque de facto não há uma solução de bolso. Gostei muito daquela fase em que os colegas falaram dos fatores imutáveis que devem ser conhecidos, nomeadamente os fatores genéticos, e que falaram também daqueles fatores que podem ser corrigidos, que
que são aqueles que não são genéticos e que entram muito na nossa esfera de ação, como a obesidade, a comida processada, o tabagismo, o alcoolismo, enfim, todo um conjunto de fatores onde pode haver uma intervenção que muitas vezes é transversal a outras neoplasias e transversal a outra patologia também do foro oncológico. Mas eu penso que as pessoas não estão aqui para me ouvir, o que era importante era ouvirmos aquilo que quem nos está a ouvir pensa sobre o assunto, e portanto se o José Horta e Costa gerisse porque eles é que são as vedetas da companhia e de facto são de muito boa qualidade os três. Muitos parabéns, muito obrigado. Eu antes de passar aqui a algumas das questões que já nos foram colocadas, também lançaria talvez aqui ao Dr. Eduardo Santana uma questão que é... Dr. Horta e Costa, consegue falar mais alto? Sim. E antes de passar aqui às questões que nos foram já colocadas por alguns participantes, perguntar aqui ao Dr. Santana, na perspectiva da SAGI, como empresa de saúde ocupacional, onde é que entra aqui a prevenção e de que forma é que a medicina do trabalho pode ser aqui também um veículo para este diagnóstico precoce, não é? Bom, a medicina do trabalho pode ter sempre algum papel em termos da prevenção. O problema que acontece é quem é que são debitados os custos que essa prevenção implica. Portanto, normalmente a prevenção implica a realização de algum tipo de exames que saem fora do âmbito daquela que é a saúde ocupacional. A saúde ocupacional, enquanto responsável pela saúde no trabalho, nós não temos nitidamente, não temos inequivocamente uma relação entre cancro da mama e exercício de atividade profissional. Há alguns estudos feitos nesse sentido, nomeadamente em cabeleireiros, em enfermeiros, por causa do trabalho noturno, em expostos a radiação ionizante, enfim, a telefonistas, a tipos que estão expostos a campos eletromagnéticos, mas nada disso, por enquanto, é conclusivo. Nós vivemos naquele paradigma de que cerca de 1 em cada 5 cancros deverão ter ou terão quase seguramente uma origem profissional, mas não podemos ser pragmáticos nesse aspecto e, portanto, não podemos ser taxativos até aí. Por outro lado, esta é a responsabilidade do rastreio do cancro, é uma atitude de medicina preventiva, de saúde pública. Nós, SAGIs, podemos participar nisso, mas é para as empresas uma sobrecarga que nem todas estão em condições de poder suportar. Muito bem. Então passava aqui algumas questões que vêm dos participantes, uma delas, e peço ao painel, dependendo da questão que possa responder, a primeira que nos colocam é que cada vez há mais pessoas novas a ter cancro da mama. Se existe algum motivo para tal? Na realidade, eu próprio também não tenho nada objetivo que eu possa dizer, mas tenho sentido no meu dia-a-dia realmente esse impacto. Sobretudo quando estamos a falar de doentes abaixo daquela que é a idade do rastreio, e estamos a falar de pessoas sem grandes critérios familiares, por exemplo, que nos pudessem fazer pensar em aumento de risco. Nós não podemos descurar que ao longo da vida dos pais, e em particular durante a gestação, há alguns fatores que possam ter impacto, ou ter tido impacto, como por exemplo o consumo de álcool durante a gravidez, ou tabagismo, ou outro tipo de carcinogénios ambientais que possam ter contribuído para algumas alterações genéticas que, entretanto, facilitam ou aceleram um processo que iria acontecer eventualmente algumas décadas mais tarde, mas que acaba por surgir mais cedo. Isto é algo para o qual nós ainda não temos uma grande explicação. Nós, naturalmente, enquanto comunidade, estamos atentos e temos todo o interesse em tentar perceber quais são esses motivos. Não sei se você tem nessa questão. Eu acho também que se prende um bocadinho com as pessoas cada vez estão mais alerta para o tema e, portanto, hoje em dia é rara a mulher que chega aos 40 anos e nunca fez uma mamografia ou nunca fez uma ecografia mamária e, portanto, fazemos mais exames, é detectado um maior número de tumores e em idades mais jovens. Antigamente, raramente as mulheres iam todos os anos ao ginecologista. Hoje em dia, a partir dos 20 anos, não há quem não vá
ao ginecologista de 2 em 2 anos, ou da nana, e portanto assim também conseguimos apanhar um maior número de tumores em fases mais precoces no diagnóstico. Eu queria dizer qualquer coisa sobre isso, se vocês me deixarem. Eu tenho alguma dúvida sobre isso, que é o seguinte. A norma da Direção-Geral de Saúde que determina quais são as condições de realização do rastreio do cancro da mama, a mim fazem-me alguma impressão. E eu creio que uma das razões por que estamos a fazer diagnósticos mais precoces e em gente mais jovem é porque as pessoas não cumprem o que lá vem escrito e fazem aquilo que a doutora acabou de dizer agora, que é, fazem elas próprias, candidatam-se a fazer a sua mamografia e a fazer a sua ecografia mamária e, por exemplo, talvez façam também o autoexame da mama, que é uma coisa que se ouve falar muito, mas que certas pessoas têm muita inibição em fazer no seu dia-a-dia, têm quase como uma repugnância, não de tocarem no seu corpo, mas uma repugnância por serem elas a identificar algo da normal, têm um receio que as acompanha nesse gesto e, portanto, como têm esse receio, evitam fazê-lo. E não sei se corroboram do mesmo tipo de opinião que eu tenho, mas dá-me a sensação que uma das formas do rastreio, porque se identificam casos de gente mais jovem, é porque as pessoas de facto não cumprem aqueles parâmetros que estão estabelecidos, que me parece que têm como substrato razões de ordem económica que são respeitáveis e de saúde pública, mas que ficam muito aquém daquilo que é a nossa angústia, a nossa ansiedade e que, portanto, pretendemos muito mais cedo saber se passa alguma coisa ou não e muitas vezes, infelizmente, temos brinde nesse diagnóstico. Portanto, eu creio que assenta aí um pouco. E se formos ver das sociedades internacionais, e sobre isso qualquer um de vós sabeis muito mais disso do que eu, vamos ver que elas não são tão taxativas como são a sociedade portuguesa. Não é? Nós não nos podemos esquecer que só temos 5 milhões de mulheres e que temos 1.700, 1.800 cancros da mama por ano. E de facto isto... 7.000 por ano em Portugal, 1.800. 7.000 é? 7.000 por ano. Temos 1.700 mortes, não é? Portanto, isto obriga-nos a ser mais interventivos, não é? A questão do rastreio começar aos 50, e não é só em Portugal, na Europa generalizadamente também aos 50. Isto tem a ver, obviamente, com um rastreio populacional com risco-benefício económico, ou seja, o que é pensado para a população em geral, nós começarmos o rastreio aos 40 ou aos 50, do ponto de vista de sobrevida, não altera em nada. E, portanto, vamos começar mais tarde. Agora, obviamente, que vai alterar muito em termos de cada mulher, em cada qualidade de vida de cada mulher. Portanto, em termos de mortalidade não altera, ninguém morre mais porque só é diagnosticado aos 50, mas dos 40 aos 50 podia ter sido diagnosticado em fases muito mais precoces, com muito menos terapêuticas agressivas e com muito menos impacto do ponto de vista psíquico, funcional, pessoal. É o prognóstico. Agora, e este aumento de cancros em idade mais jovem não é só no caso do cancro da mama, nós também temos assistido no cancro do cólon, por exemplo, e espera-se que nos últimos anos ainda venham a aumentar. E isto também se pensa que possa estar relacionado com alguns hábitos que vieram a ser introduzidos nas últimas décadas. Mas repara, aí no cancro do cólon, as próprias sociedades internacionais passaram o rastreio dos 50 anos aos 45. Eu estou-lhe a falar enquanto gastroenterologista agora. E, portanto, essa passagem dos 50 para os 45 demonstra essa preocupação. E mais, e falo para ambos os sexos, não é? Portanto, há aqui necessariamente a vontade de tornar estes rastreios mais acutilantes e, de facto, como a colega disse há pouco, o diagnóstico tardio requer terapêuticas muito mais invasivas, muito mais mutilantes e comprometem, de certa medida, alguma sobrevida, não é? São vocês que dizem que um tumor com menos de 2 centímetros tem 85% de percentagem de ter êxito e com mais de 2 centímetros essa percentagem cai para os 15% ou qualquer coisa do género, se eu me recordo dos números, não é? Mas muito bem, acho que é isso mesmo. Há aqui mais uma ou duas questões que andam à volta da exposição do risco a radiações e que efeito é que essa exposição pode ter no cancro da mama. O risco da radiação, que é da mamografia?
Sim, radiações Pronto, ionizantes. é assim, olha, uma questão que eu não falei e que é um bocadinho os mitos e o cancro da mama. Certo. Se fala muito. Mamografia e cancro da mama, hoje em dia as radiações são mínimas, não aumenta o risco de cancro da mama, sobretudo se estivermos nesta prática de rastreio, não estamos todos os dias a fazer mamografia. Outro assunto que falam muito, as próteses mamárias não aumentam o risco de cancro da mama. Os sutiãs com suporte a aço não aumentam o risco de cancro da mama e os desodorizantes também não aumentam o risco de cancro da mama. Pronto, esqueci-me de falar sobre isto, que são muitos mitos que as pessoas nos perguntam muito e de facto não está estatisticamente provado nada que aumente o risco de cancro da mama. Uhum. Muito bem. Há aqui uma questão de um dos participantes que se pergunta se conseguimos relacionar os casos de diagnóstico precoce com as preocupações das pessoas com o autoexame ou com a prevenção, ou se isto ainda acontece muito por sorte. Tem a ver com o autoexame, se de alguma forma implica, até porque o autoexame não tem uma aceitação universal. É algo que é recomendado, sobretudo, quando é ensinado por alguém profissional. A maioria dos casos em que é autodetectado, muitas vezes o que acontece é que são situações de intervalo entre os exames. E aí tem a ver, muitas vezes, mais com a biologia do tumor do que propriamente com uma detecção mais precoce. Quando são tumores mais agressivos, tendem a crescer mais rápido e vão crescer no intervalo entre os exames. E aí as mulheres podem notar e vão imediatamente ao médico para ter a sua avaliação. E isso às vezes acontece, mas reflete mais uma agressividade do próprio tumor do que propriamente uma falência dos exames de rastreio ou uma não aderência ao rastreio, mas simplesmente porque naquele caso o crescimento é muito rápido e nós temos tumores realmente que são detectados dessa forma, porque já têm dimensões consideráveis, até porque uma boa parte desses que são diagnosticados nas mamografias são subclínicos, ou seja, por mais que se palpe, eles não são detectáveis e o rastreio, precisamente o impacto é para, se for detectado nessa fase, é sempre mais, será mais benéfico do que quando for autopalpado, normalmente está associado a um prognóstico pior, porque significa que ele já tem uma dimensão que já é capaz da pessoa palpar e, portanto, à partida já será ou já estará associado a um pior prognóstico. E, portanto, neste sentido, nós tentamos, sobretudo às nossas doentes que já tiveram, e, portanto, fazemos esse ensino e esclarecemos as dúvidas relativamente àquilo que é a autopalpação, que também tem a sua técnica e também deve ser feita, sobretudo, e se existirem dúvidas, obviamente nós estamos sempre disponíveis para ajudar nesse sentido. Eu penso que até a CUF, no site da CUF, tem um vídeo explicativo sobre como é que deve ser a técnica da palpação. Muito bem. Muito bem. Então, eu julgo que estamos aqui a chegar então ao fim aqui deste nosso webinar. Eu resta-me agradecer ao painel, à doutora Catarina, ao doutor Mário, à doutora Inês e também aqui ao meu colega, o doutor Santana, a presença e estes esclarecimentos e também agradecer a todos aqueles que estiveram presentes neste webinar e que esperamos que tenha sido útil a todos e enquanto SAGIS também de continuarmos a promover estas iniciativas que vão de encontro àquilo que também são expectativas e ansiedades dos nossos clientes e dos colaboradores e familiares dos nossos clientes. Portanto, uma vez mais também agradeço à CUF e ao painel uma vez mais a vossa disponibilidade desde o início para esta iniciativa. E desejo a todos o resto de um bom dia de trabalho. Obrigado. Bom dia. Deus, obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado.